Pedir um minuto para vocês, que a gente vai conversar com o Klaus Câmara, que é o diretor do Sport Recife, que a gente sabe que o país está passando por um problema e o Sport tem que jogar sábado, 19h15, contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Klaus, boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no Fox Sports. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Prazer poder estar participando aí com todos vocês. O Sport conseguiu resolver o seu problema de voo, de chegar a São Paulo? Como é que são as coisas? Então, na verdade, houve uma alteração, né, na logística do Sport para deslocamento a São Paulo. Nós sairíamos às 13h25 de Recife, num voo direto, chegando às 16h30 em São Paulo. Com a alteração agora, vamos sair, estamos chegando agora no aeroporto, vamos sair agora às 16 horas. E agora tem uma conexão em Salvador para abastecimento da aeronave, chegando em São Paulo às 21h, 22 horas. Então, isso vai... Alô? É tempo suficiente para chegar, descansar os jogadores para a partida de amanhã? Então, a nossa intenção é que haja alteração na data do jogo, né, possivelmente para domingo, ou para que cause menos impacto, alteração no horário da partida das 19 para as 21. Essa é a intenção do esporte. Já estamos tentando um contato via federação junto à CBF para ver se conseguimos essa possibilidade. Para passar o jogo pelo menos para as 21 horas do sábado, ou então que o jogo seja transferido para o domingo à tarde, é isso? Isso, exatamente. Domingo não vai dar porque tem Santos e Cruzeiro no Pacaembu. E a Polícia Militar geralmente não permite que isso aconteça na cidade de São Paulo. O Santos é à tarde? É à tarde. Só se fizer o jogo do Sport com o Palmeiras de manhã. Seria, porque realmente... Isso, a intenção era o jogo ser realizado às 11 horas da manhã. Quer perguntar, Klaus, Klaus, boa tarde. Há alguma garantia de que esse voo que vocês vão pegar agora não seja cancelado também? Existe alguma possibilidade disso acontecer? Então, a gente não sabe, né? A gente acabou de chegar no aeroporto, a princípio está tudo confirmado, né? Com essa conexão em Salvador agora. Se tiver algum horário na questão, alguma mudança no horário de chegada a São Paulo, pode ser que seja ainda pior o cenário para a gente, né? Ô, Klaus, é o Fábio Azevedo que está falando, boa tarde. O Sport não tem jogador na seleção, mas o Palmeiras tem indicado, né, naquela lista dos suplentes. E até agora a CBF não se posicionou se, por exemplo, o Dudu está liberado para jogar. Há uma indicação de que o Dudu será liberado, mas não está confirmado ainda. 3 horas seria o prazo para a CBF informar aos clubes, como o Dedé no Cruzeiro também. O Sport está atento a isso para que não tenha nenhum jogador irregular que não possa atuar? Não, sem dúvida, a gente está atento a esse tema, né? A gente sabe que isso ainda não há um posicionamento oficial por parte da CBF, mas na verdade, enquanto equipe, a gente está preparado para enfrentar o Palmeiras, independente do jogador que estiver lá. A dificuldade é muito grande pelo elenco que tem e a gente sabe que o jogo vai nos trazer uma dificuldade muito grande e até em virtude disso que a gente também, diante dessa alteração da nossa logística aqui, de tentar causar o mínimo possível de impacto, né, na nossa equipe e na preparação para o jogo de amanhã. Ô, Klaus, é o Pascoal de novo. Vocês esperam uma resposta da CBF até às 19 horas, que é o prazo regulamentar que a CBF dá nesses casos. Para hoje ainda, vocês consultaram a CBF diretamente, a federação dará essa resposta. Como é que vocês encaminham, chegando em São Paulo, porque no avião você não vai poder atender o telefone, mas chegando em São Paulo, você já terá essa resposta? Então, exatamente a nossa intenção de ter uma resposta oficial da CBF ainda hoje, até às 19 horas, para ver o que a gente faz em relação à preparação para o jogo de amanhã. É complicado. O país passa por um momento difícil. A gente deseja sorte para vocês, que vocês consigam chegar com segurança, vindo tranquilamente, passando por Salvador, depois chegando em São Paulo com tranquilidade para jogar a partida do Campeonato Brasileiro. Temos um transtorno no país nesse momento e a gente espera que o esporte consiga chegar e com tempo suficiente para descansar os seus jogadores para a partida. Klaus, obrigado, um abraço para vocês e boa viagem. Já está aí no aeroporto, boa viagem aí, bom embarque para vocês. Obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado. Prazer falar com vocês. Forte abraço aí a todos. Muito obrigado. O Klaus Câmara, que é o dirigente do esporte, conversando conosco. É um drama que é vivido, mano. É verdade. Aí nesse momento aí do país. Você não tem... Sua moto, você falou que abriu o tanque e não saiu nem cheiro hoje. Tá saindo nem cheiro. Não deu nem pra trabalhar, né? Porque você não foi fazer entrega nenhuma hoje de manhã. Cuspi no tanque, cara. É? E o próximo recurso, fez se eu nenhum... tiver apertado, eu vou... Você não fez nenhum servicinho por fora hoje? Não entregou nada? Não entreguei gás, nem pizza, nem nada. O negócio é o seguinte, Pascoal, a CBF inclusive avisou o Grêmio agora também que 2 jogadores estão naquela lista, o Luan e o Maicon. Estão naquela lista de suplentes e o Arthur não está. O Arthur, que era um cara que todo mundo estava machucado, né? Sim, mas o Arthur era um cara que todo mundo pensava que o Maicon tá na lista? Que legal, cara. O Maicon no Grêmio? O Maicon do Grêmio. Poxa, o Luan tudo bem. O quarto goleiro é o Neto. É o Neto. Então o Grêmio também tem interesse nessa liberação, Neto, Dedé... Dudu, o Maicon e o Luan. Já sabemos de 5. Faltam 7. Por que não divulgaram logo isso, né? Eu achei uma grande bancada. Porque o Palmeiras treinou, chegou na hora H de botar o Dudu pra jogar contra a América. Às 6 da tarde. Não pode escalar. Como é que fica o treinador do planejamento, às 6 da tarde o Palmeiras foi comunicado. Às 6 da tarde. Não ponha porque a gente não tem um posicionamento desse caso. Aliás, depois que... A CBF perdeu o prazo para pedir a liberação. E depois que veio à tona a possibilidade, a necessidade de poupar esses jogadores ou de dar descanso a eles, era obrigação da CBF, do Tite, de quem quer que seja, liberar essa lista, gente. Não é possível. Quer dizer, os clubes não sabem também? Não, mas o Flavinho... Agora os clubes sabem. Agora eles foram comunicados. Peraí. Agora, O Flavinho, por exemplo, a Sul-Americana, a Conmebol, ela também não sabe dessa lista. Inclusive de todos os países aqui da América do Sul. Mas ela pediu a liberação. Mas ela pede uma autorização já para a FIFA, independente de quem sejam esses jogadores, para que eles possam estar atuando. Uma liberação genérica. Então, são 2 coisas distintas. Uma coisa é o Tite não divulgar a lista, e ele tem esse direito, porque é legítimo, inclusive a FIFA reconhece o fato dele não querer divulgar, mas a CBF, em paralelo a isso, poderia já ter feito o que é combinado. Esse é o grande problema. Aí o Cassino está falando, é uma grande ninguém saberia nunca quem são os jogadores. Se ele quer que não saiba, todo mundo apto. Vou falar um negócio para vocês. Está aqui o Savoia, que é meu contemporâneo de reportagem. Eu sou do tempo que os caras divulgaram 40 nomes, lembra, Zé? 66, 44. 44. Foram 4 times. 40 nomes eles eram relacionados e depois, vésperas da apresentação, 22 eram jogadores que iam para... Porque uma coisa, Pascoal... Porque você tinha que divulgar as possibilidades de substituições. Isso. Eu não vejo, juro por Deus, eu não vejo que o jogador ficaria magoado. Você pensou o Maicon, a felicidade que ele está no Grêmio, de saber que o nome dele está relacionado entre os possíveis... Pascoal, você acha que o cara vai ficar feliz? Isso é igual fazer aqui na Mega Sena acumulada. Você fica feliz da vida. Eu sou otimista, eu ficaria feliz. Você tá maluco. 30 mil? Tá maluco. O Rodrigo Caio também tá na lista, tá? O Rodrigo Caio fez uma cirurgia no pé essa semana. Mas voltaria a tempo. Pascoal, uma coisa na lista também. é você divulgar uma lista e você tá com os 23 reunidos e os outros 12 na expectativa. Outra coisa é fazer, por exemplo, que fez o Tele em 86, que levou 29 jogadores para a Toca da Raposa. E aí ficou aquele climão entre os próprios jogadores e a comissão técnica. Você está falando de quando? De 1986. Eu estava lá. Exatamente. Eu e aqui esse cidadão estávamos cobrindo com a história do Renato Gaúcho. Estávamos lá cobrindo a seleção brasileira. Porque teve um processo de rivalidade muito grande. Podia ser sadio ou não. Até o corte do Emerson Leão. Você está falando disso? Do corte do Leão? Não, quem foi cortado foi o Gilmar. O Renato acabou cortado. Não, em 82 foi cortado. Recebi a informação aqui, São Paulo foi cortado. Senhor. O Dudu tá liberado para jogar esse jogo já contra o Sport e a tendência é que com os outros jogadores que já vazaram os nomes aqui aconteça o mesmo. Não, tem que ser. Não pode ser só um. Ou tá todo mundo. Mas não, é que o Palmeiras já foi notificado. O Palmeiras já foi notificado. Aí, ó, tá lá, aí lá. Dudu é liberado para enfrentar o Sport. Você recebeu a informação aí, mano? É quente o negócio? O pior de tudo, Pode botar fé? Sabe o que é? É você ficar sabendo na notícia pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos deu a notícia que não podia. Ninguém até então sabia, porque ninguém conhecia os jogadores que... Quando o Palmeiras chegou uma hora antes do jogo é que foi divulgado isso. E outra coisa, achar que o jogador vai ficar magoado, chateado, pô, ele vai ser valorizado. Ele está numa lista de convocação para a seleção brasileira. Como é que ele vai ficar chateado? Você ficaria chateado? Não, pode pôr meu nome lá, reserva, não tem problema nenhum. Deixa eu ganhar na quina não, não vou ficar chateado, não. Mas o Michael... chateado do nesse sentido, o Michael ele não era um jogador cotado. No Grêmio, o Arthur ele tinha muito mais chances de ir, pelo menos em
Então, mas pela bola que ele apresentou, o Arthur teria muito mais chances de ir do que o Maicon. Mas pro Maicon, pelo fato de ter sido uma surpresa, foi agradável o nome dele ali. O Mas Dudu também é. O Dedé idem, porque o Dedé também era um zagueiro que não estava esperando. Mas imagina um cara que estava esperando. Na hora tá dos caras lista. endinheirados lá da Europa contratar alguém, primeira coisa que eles querem saber é se o cara é do casting da seleção ou não. Entendeu? Não está entre os 23, mas está Entre os 35. Um exemplo claro, Savoia, Está relacionado, na o cara seleção se valoriza. francesa. Então, você prefere estar entre os 35 ou não está em lugar nenhum? depende, por exemplo, a seleção francesa, você acompanhou a convocação. Não, vou te explicar, vou te dar um exemplo claro, é nítido isso daí. O Deschamps, ele convocou a seleção francesa, tá lá. E não levou o Rabiot. Chegou no Rabiot, falou, Rabiot, você tá na lista de espera, irmão. Aí chamou o Rabiot. Ele ficou feliz, o Rabiot, por estar na lista de espera? Não, aí Claro chamou que não. agora o Rabiot. Chamou o Rabiot Então, pra mas o seleção. E Rabiot ele quis não ir? queria. Não, não vou. Ele falou, não vou. Você acha que ele ficou feliz em estar na lista dos 35? Não ficou, nem um pouco. Mas aí, O cara, quando ele mostra acha que o ele jogador merece não tá, estar aí dentro. não tá nem aí pro Mas o país Pascoal, dele. Mas o Pascoal, vamos lá, por partes. O cara, quando ele Ou não? sabe que ele tem potencial para estar lá dentro, e esse cara é uma mula também, deixar o Rabiot de fora. Não se deve deixar, né? Não deve. Inclusive, até com relação à cautela. Nunca deixa o Rabiot de fora. Então o negócio é o seguinte, até pela bola que ele joga, gente, hoje, Rabiot, Pogba, esses caras tem que estar dentro, mano. Tem que estar dentro. Aí você fala, mas o cara não respeita o país. Mas, ô Pascoal, coloque-se no lugar do cara. Não, aí você vai me perdoar. Não é dele, né? Aí é entre história, o cara não foi profissional. O cara tem que respeitar Isso. a Foi o que o hierarquia. Deschamps falou na treinador- entrevista. Eu queria saber, se não vai levar Será o da que o Chilique? Falcão sentiu em 78? Jogando aquela bola toda E não foi. e não foi. O Neto em 90. É o Neto em 90. O Leão em O 82. Romário. Agora, como sente o Dudu, que não Romário era foi nome para a cortado, seleção brasileira e está nessa Não, lista. em 2002 não foi. Felizão. Não foi não. Como é que se sente o Maicon? Felizão. Como se sente o Luan? Aí ele pode ficar triste. Eu acho que o porque Luan ele- tem bola pra jogar na nos seleção. 23. Também acho. Por exemplo, Dudu- o Luan é melhor que o Tyson. Ó, Dudu, Dedé, Mussum, não, Dudu, Dedé, Zacarias. Maicon, por exemplo, o Mas na próprio boa, Neto, ó, goleiro. O Luan, por que vamos não? lá, o Luan, que é um jogador desses O Dedé, outros aí, ó. ficar o Dedé triste, é ó. um capítulo à parte, porque o Tite disse que se identifica Sim, não, com a não, história. não. Com a história, Com relação a esse, porque o Pascoal. Tite passou os mesmos problemas. Mas, ô, e não Pascoal, tinha tecnologia o Dedé, da o época Dedé nem atual. ele estava esperando ser convocado, Pascoal. O Maicon, nem ele estava esperando ser convocado. É uma nem o outra Dudu. realidade. Nem o Dudu. também, concordo contigo. Mas, por exemplo, o Luan, quando ele vê lá Aí o nome sim. do Tyson na lista, e ele fala, eu tô fora, ó, irmão, convenhamos. Mas o Luan deve ter ficado triste. o Luan foi Tudo bem, muito perfeito. legal. Você ouviu o Luan É falando melhor depois do jogo? numa pré-lista do que não tá em lugar nenhum. Você viu o Imagina Luan se vaza- falando depois se do vaza jogo, a lista, o Cassino? Luan não tá. Você viu o Luan Não, falando depois do jogo? Não, senhor. Pro Wagner Martins? Poxa, tô torcendo pra seleção, mesmo que eu não esteja aí lá. Pô, o cara foi. Acho que eu vou ter outras oportunidades na seleção brasileira. O cara foi muito legal, cara. Deixa eu te falar, Pascoal, isso aí ele fala porque ele não vai querer queimar cartucho. O cara não vai ser tão sincero perante as câmeras, porque isso pode comprometer, inclusive, Tá as bom. futuras O Mano convocações. Sincerão ia falar o quê? Vamos lá, o vamos Mano lá. Sincerão, Não, Pascoal, eu teria você não a mesma tá conduta. você não tá na relação da seleção brasileira. O que você falaria? Ô, Pascoal, eu teria a mesma sisudo, conduta do Luan, porque eu não gostaria de comprometer minhas futuras convocações. Mas, por exemplo, o Cassino então falou... o Sincerão do Mano falaria a mesma coisa. O Cassino disse aqui, olha, é melhor estar numa pré-lista do que não estar em lugar nenhum. Já pegou o overbooking em voo? Quase que eu peguei ontem. Pois é. A mulher pega e fala, você é o próximo da lista. Se alguém não fizer o check-in, você entra. E eu chego lá, depois do cassino, a mulher fala, não tem mais passagem. Ele é o próximo da lista e eu não tenho mais passagem. Aí ela chega depois, pega e fala, desculpa, senhor. O senhor é o próximo da lista, mas o voo tá cheio, você não vai ter como entrar. E eu, que não comprei passagem, eu vou estar no mesmo balaio que o senhor. Ah, mas eu quase fui. Nossa, Se dane, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O seu paralelo é muito... perfeito. O seu paralelo é muito O senhor é muito sisudo. Sisudo não, é verdade. Pessimista. O senhor Ah, eu vou comemora falar, aqui eu sou em Mega obrigado Sena, não ganha a nada. usar o meu jargão. O egoísmo junto com o egocentrismo faz com que o ser humano se torne numeral. Não entendi essa Isso frase até daí, hoje. o seu egoísmo, o seu nervosismo com a Canta pro sociedade. Savoia. Savoia, eu nunca ouvi essa sua música. Canta Acabou um de ouvir pedaço. agora. Não, Canta um melhor pedaço aí. Eu lembrei de uma música agora, Unidos da Ponte, 1987. Não, obrigado. De Dedé, Mussum e Zacarias, tá seu mundo é. Encanto e magia, é escola de samba. Eu não sou muito de samba, mas eu lembrei disso aí. Que diabo tem isso a ver com o Por causa do Dedé, Didi. que isso Não, mas tem eu a falei ver? Dudu e É Dudu e Dedé que estão É convocados. legal. Nossa criação. É um negócio demais. Gente, o que está acontecendo? Eu também queria saber. Agora é o seguinte, o Dudu está liberado para jogar com o esporte. O esporte com esse perrengue aí, vocês acham justa a reivindicação do esporte de mudar o horário? do Eu jogo? acho. Pelo menos. Eu acho.
Porque também não tem culpa de nada o Eu esporte. não hein? sei se mudar o horário do jogo ia resolver muita coisa. Acho que dá uma noite a mais de descanso para os jogadores. Né? 2 Porque horas a mais. eu tô Tá? com- olha, a gente conhece São Paulo. Eles vão sair, eles vão chegar em São Paulo por volta das 9, 10 horas da noite, provavelmente em Guarulhos, né, Pascoal? Esses voos vêm para Guarulhos. Porque dependendo da hora. Trânsito em São Paulo tá uma maravilha, viu? Mais ou menos. Tá uma maravilha. Ninguém tem Mas mesmo gasolina, que o né? E aqui no trânsito Rio seja, também. mesmo que o trânsito esteja menos intenso, as distâncias são grandes e tal. E os jogadores vão ficar muitas horas em avião e conexão, né? Eu acho que seria justo que o esporte tivesse algum. Na verdade, o correto mesmo era cancelar essa rodada inteira do Campeonato Brasileiro, né? Será? Suspende, claro. É óbvio. A CBF até ontem disse que monitoraria hoje. E monitorar, gente. Os caras parecem que vivem em outro A planeta. faculdade já terminaram Não aulas encerradas. conseguiram nem monitorar a lista dos 35 lá.